Órgãos públicos levam 6 horas para remover um corpo no Quitandinha. Ônibus perde o controle e atinge casas no bairro Castrioto. Bancários fazem greve. Estes são os destaques da semana no Primeira Página. Uma mulher de 43 anos morreu em uma via pública do bairro Quitandinha. O que chama a atenção é que o corpo só foi removido depois de 6 horas de espera. Wanda Lúcia de Mendonça, de 43 anos, estava fazendo tratamento há 2, pois sofria de depressão pós-parto. Ela também tinha hipertensão, o que a levou a passar mal e cair no meio da Rua C, no bairro Quitandinha. Os vizinhos ligaram para a família, que chamou o corpo de bombeiros, mas, de acordo com um dos irmãos, não foi possível fazer a remoção. Eu liguei lá pro bombeiro. Eles demoraram só 40 minutos para chegar aqui e não resolveram nada. A única coisa que falaram que ela estava morta. Eu falei, e agora, como é que faz? Tem que ir para a polícia. Os meninos veio, tá aqui, tem muita boa vontade. Falaram isso, falaram que fomos para a delegacia falou que não podia pegar corpo, fomos lá no PML, né? Falou que não podia, tinha que ser o Rui da funerária. Eu fui na funerária, também nada, agora que eu consegui socorro, que já é tarde, não posso fazer mais nada. Wanda Lúcia morava com o pai e o filho de 9 anos e não trabalhava. Carlos Antônio é um dos 9 irmãos. Ele estava no serviço quando foi avisado e chegou ao local mais de 1 hora depois do ocorrido. Em casa, ela saiu só para ir buscar o remédio dela. Acontece um caso dele. Aí aconteceu o que aconteceu, né? Quem estava no local ficou indignado com a falta de atendimento, já que o corpo permaneceu no chão por mais de 6 horas, debaixo de chuva e no meio da rua, onde os carros continuaram passando. Isso não pode acontecer, de maneira nenhuma. Indigente, tem família, conhecido, fica chato, né? Somente às 4 horas da tarde, o corpo foi removido. O problema é que é a falta de respeito que tem com a gente, com o cidadão, que paga imposto, né? Paga NPS, paga isso tudo e tem isso aqui, ó. Aí, que é uma vergonha. Se fosse indigente, mas não é gente de família, gente que todo mundo conhece. E tá aqui, ó, praticamente quantas horas aqui? 10, 11, 12, 13, 14, 15, praticamente 6 horas no chão, na chuva. Na noite da última segunda-feira, um ônibus da Aviação Esperança perdeu o controle e colidiu contra algumas casas no bairro Castrioto. Segundo os moradores, a manutenção do veículo é feita de forma irregular no ponto final. O acidente poderia ter sido evitado se um projeto de mudança da posição do ônibus no ponto final, feito pelos próprios moradores do bairro Castrioto, fosse colocado em prática. Eles alegam que o pedido foi entregue à Secretaria de Obras e à Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes em 2006. Mas, até o momento, nenhuma providência foi tomada, apesar de a CPTrans ter adaptado a planta da rua para fazer as modificações. Esse pedido foi aprovado em 2000, só que até 2007 não tinha sido realizado. Em 2007 nós pedimos o início das obras, que fosse feito o início das obras, só que até agora, como vocês podem ver, até 2009 nós já estamos, não foi feito isso. Reinaldo Meirelles mora logo atrás do ponto de ônibus. Ele conta que presenciou as colisões e por pouco não teve o carro em que estava atingido. Felizmente, alguns segundos antes, eu passei pelos 2 ônibus. Normalmente eles estacionam de forma irregular em frente à minha residência. E eu, ao deixar o veículo e descer com meus objetos pessoais, pude observar o coletivo descendo ladeira abaixo, sem o seu condutor. Os moradores reclamam que a manutenção dos ônibus é feita no ponto final da Rua Santa Rita de Cássia, de forma irregular. De acordo com eles, o motorista estaria recarregando a bateria do veículo quando ele começou a descer sozinho pela pista. Uma das casas atingidas foi a do contador André Luiz. Um barulho muito forte. Como ontem estava chovendo, a primeira impressão que era de repente descendo uma barreira, alguma coisa assim. E foi aumentando cada vez mais porque ele veio trazendo um carro lá de cima. O ônibus saiu, veio trazendo um carro. Quando eu abri a janela, eu vi um ônibus batendo. Aí pegou o lateral da minha casa toda aqui, como vocês podem ver, invadiu a casa do meu vizinho aqui em frente.
Reinaldo acrescenta que é comum os moradores se depararem com situações semelhantes, pois os ônibus da empresa apresentam defeitos constantemente. Em questão da manutenção do estado de conservação da frota de ônibus da empresa que nos atende, isso já é fato consumado. Nós estamos vindo de uma sequência de barra de direção quebrando, de ônibus derrapando. E nós esperamos, excesso de velocidade, nós esperamos que a partir de agora os órgãos responsáveis possam fiscalizar esses veículos coletivos. As nossas vidas estão em risco, tanto dos usuários quanto de qualquer um outro que transita em via pública. As casas atingidas pelo ônibus foram fotografadas pelos moradores da rua. As residências que sofreram mais danificações foram estas duas. Por sorte, ninguém estava nesta outra e nenhuma pessoa se feriu. Começou a greve dos bancários. Em Petrópolis, parte das agências não funcionou devido a uma estratégia criada pelo sindicato. A paralisação ocorre por tempo indeterminado para que as reivindicações sejam atendidas. O ofício com as reivindicações foi entregue aos banqueiros no dia 10 de agosto. Dentre os pedidos estão o aumento real de 5%, somado à inflação no valor dos salários, distribuição justa dos lucros, garantia e criação de mais empregos, fim de metas abusivas, além de tarifas menores. Mas a resposta não foi satisfatória. A resposta, como nos últimos anos, foi uma resposta bem aquém do que nós reivindicamos, né? Os banqueiros vieram com 4,5%, ou seja, só reposição da inflação, participação nos lucros, que é um absurdo, menor do que ano passado, e os lucros dos bancos a gente vê que cada ano aumenta, e as outras cláusulas sociais em relação ao emprego, em relação à contratação, os banqueiros não falaram nada. Por isso que os bancários tomaram essa decisão em todo o país de estar fazendo uma greve por tempo indeterminado. Ao todo, Petrópolis conta com 34 agências bancárias e 11 entraram em greve hoje, junto com os demais bancos do país. A princípio, estarão sem funcionar por tempo indeterminado o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o Banco Real Santander, este último por um motivo específico. A gente sentiu pelo Comando Nacional que passou isso pra gente, que o Fábio, que é o presidente da FENABAN, está endurecendo muito nas negociações. Então nós vamos começar pelo Real, pelo Santander, e vamos tentar amanhã, logo depois da Assembleia de hoje, fazer uma avaliação e ver se o movimento cresce. As recentes fusões entre os bancos Real e Santander, também como Itaú e Unibanco, têm preocupado os bancários, que se sentem ameaçados sem garantia de emprego. Porque no passado nós vimos que essas fusões sempre desencadeou em desemprego. E por isso nós reivindicamos dos banqueiros uma garantia de emprego ou alguma coisa que garanta esses bancários no seu trabalho. Dos 600 bancários de Petrópolis, 200 estão em greve. Hoje à noite será feita a nova assembleia para discutir os trâmites das negociações e chegar a um senso comum, tendo como base o resultado da paralisação realizada em todo o país. E você vai ver ainda nesta edição, Câmara Municipal pode receber novos vereadores após a aprovação da PEC. E ainda, portadores de necessidades especiais reivindicam melhorias na cidade.